Meu nome é Lucas Porquini, sou presidente do IB Liberty. Estão aqui comigo o vice-presidente Fernando Morandi e também parceiro da KPMG aí, trabalha na área tributária e trabalha mais com Big Data e Data Science, Rodrigo La Rosa. Ele trabalha hoje na KPMG como parceiro, já foi diretor parceiro, também já foi membro do Comitê Tributário da Câmara Espanhola, foi membro do Comitê de Eficiência Tributária AmCham, membro do Gosnew.co Community e também fez parte do Comitê Tributário do IBF. Só algumas das várias atividades na qual o Rodrigo participou. Um vasto currículo. Ô, Lucas, só para te interromper, todas essas eu sou membro ativo ainda. Participo de todas. Da AmCham, do IBF, da Câmara Espanhola. Dentro do possível, eu participo desse ecossistema aí de tecnologia e tributário. Né? Só mais uma razão aí. Também a formação acadêmica se formou na PUC do Rio Grande do Sul em contabilidade, né, ciências contábeis. Fez o MBA na FGV e também estudou na FIPCAF. Fez um MBA na FIPCAP também. Só algumas das formações acadêmicas aqui, para nós começarmos a parte boa, a parte interessante, que são as perguntas. Primeiro nós vamos começar tanto quanto básico, né? A primeira pergunta sendo aqui, eu vou perguntar, atualmente as palavras como Big Data, Data Science, Data Analytics fazem parte do dia a dia de uma empresa. Porém, muitos ainda não sabem o significado de suas importâncias no comércio. Poderíamos explicar o significado dessas palavras e suas diferenças? Sem dúvida. Vamos começar com Big Data, né? Então, a gente sempre teve acesso a informações e dados, né? Mas nunca a nossa sociedade ela produziu tantos dados aí nos últimos anos. Então, hoje a gente tem dados estruturados e não estruturados. Então, as câmaras que hoje estão de vigilância na parte pública e privada são dados não estruturados, a voz, né, e vídeo que hoje a gente tem em YouTube, por exemplo, é dado não estruturado, e a gente tem dado estruturado, que são informações de nota fiscal eletrônica, os dados dos sistemas, né, operacionais da empresa. Esse dado estruturado, né, é o que a gente chama hoje em dia de data lake, né? Então, o Big Data eu tenho o dado para estruturado e não estruturado, e eu tenho também, né, o dado estruturado, que é onde hoje as empresas elas estão trabalhando. E é interessante, Lucas, porque mesmo o dado não estruturado, que é voz e vídeo, por exemplo, hoje já existem algoritmos, né? Por exemplo, o YouTube ele transforma o vídeo em TXT para poder interpretar, e aí com base, né, nessa interpretação ele ter os insights de como direcionar, né, as tendências e claro, buscar aí a principal fonte dele, que é a parte de advertising, né? Então hoje os algoritmos eles estão conseguindo estruturar os dados para que as empresas usem na tomada de decisão, né, internamente. Bom, só assim, eu tô com uma dúvida aqui, uma coisa interessante que eu queria perguntar, que assim, nessa montanha de dados, quais são os critérios que você utiliza para identificar quais dados são relevantes e quais não são? Como que você analisa esses dados? Muito bom, Fernando. Eu trabalho em consultoria de negócios, né? E a gente sempre está olhando a dor do cliente ou avaliando qual é a jornada dele, né, Fernando? Porque hoje a empresa ela não sabe exatamente o que ela quer, né, e para onde ela está indo. Eu digo as áreas da empresa, né? A área de finanças, a área de supply, as áreas de front office e back office. A minha função é identificar o que o meu cliente precisa, Fernando, aonde ele quer chegar, e aí sim, com base nessa meta, nesse target, a gente olha para onde que está o dado, né? Quais são as fontes de dado e como eles estão estruturados, e se precisa ou não algum tratamento, algum saneamento, se o dado está disponível, né, Fernando? Muitas vezes o dado não está disponível, né? Então,
É assim que eu trabalho, com base na dor ou com base no, vamos dizer assim, na jornada ou no que a gente precisa fazer. Aí depois eu olho, vamos dizer assim, dentro da empresa para as fontes de informação. Certo. Aqui também mais uma perguntinha. Muitos campos estão sendo revolucionados pelo uso dos dados, pelo uso de dados e pelo uso da programação, né? Uso de bots, né? RPA, esse tipo de coisa, para aumentar a produtividade, agilidade e precisão dos serviços e produtos. Quais seriam as principais mudanças no campo tributário em si, né? Meio que o tax transformation em si, e quais são as consequências desses avanços? Bom ponto, Lucas. Eu vou dividir, se vocês me permitirem, a resposta, e olhando para o campo de finance, tá? Então, não só tributário, não só contábil e financeiro, mas hoje, até pouco tempo atrás, as áreas sempre precisavam eram dependentes da área de TI, né? Então, o Fernando lá precisava desenvolver uma query, desenvolver um relatório. O que o Fernando fazia? Ligava para a área de TI. Né? E aí o cara ia lá, montava a query e gerava o relatório Fernando. Hoje, as áreas estão se empoderando. Então, hoje hoje a pessoa da área de finanças, contábil, tributário, financeiro, ela tem acesso hoje a aplicações ou open source, né? Ou licenças que ela consegue, tendo acesso ao dado, aquilo que a gente falou, né, eu tendo o dado, eu consigo modelar, eu consigo desenvolver algum tipo de programação, né, ou regras, ou com uma inteligência. Por exemplo, o open source que hoje está sendo muito utilizado, Python. Né? Então, hoje as pessoas estão trabalhando bastante com Python. Né? Ele chegou numa maturidade interessante, as comunidades, e hoje elas facilitam, né, para quem quer aprender. Outra ferramenta que é muito utilizada para fazer análise de dados e gerar informações é o Alteryx. Não sei se vocês conhecem, hoje o Alteryx ele é muito friendly. Você consegue desenvolver fluxos e gerar relatórios com processamento ilimitado. Você precisa ter um processador, né, para poder rodar um SSD no computador, né, uma placa que você consiga ou você consumir aí nuvem, né, qualquer que seja a nuvem que você consiga fazer processamento, né? Então, respondendo, Lucas, hoje, com as ferramentas que tem disponível e sendo profissional, estudante, o profissional, interessado e curioso, não importa a área, se ele souber hoje programar em Python e saber mexer em Power BI, que é da Microsoft, para mostrar o Dash, ele já está anos-luz, vamos dizer assim, da média dos profissionais do mercado, né? Então, que não é hoje em dia, assim, e eu digo que é fácil, o meu time, que são contadores e advogados, algumas pessoas que têm esse interesse, hoje já programam em Python e programam os relatórios em Power BI. Certo. Incrementando mais uma perguntinha sobre isso, um dos nossos membros montou 3 perguntinhas aqui, e uma das perguntas dele está relacionada bastante com essas questões de programação. E aí eu já vou aproveitar a deixa aí. Hoje muito se fala sobre a evolução do Python e suas utilidades. Como isso você acreditaria que as empresas vão capacitar seus profissionais, terceirizar ou abrir novos setores focados apenas em TI, igual a Ambev Tech, que foi lançada recentemente? Essa resposta, ela não hoje você não tem uma resposta que se aplica para tudo, tá, Lucas, Fernando? Tem empresas que estão criando a área de data, né, dentro das áreas, por exemplo, dentro da área de finanças, eu estou criando o Finance Transformation. Esta área de Finance Transformation, ela vai suportar todos os profissionais da área de finanças. De que maneira? Dando as ferramentas, treinando, né, e ajudando a desenvolver ali um MVP, uma POC, né, uma prova de conceito, um produto mínimo viável, para que as pessoas que estão no dia a dia elas começam a se empoderar. Então, e aquela questão do RPA, né, da parte de automação,
A ideia é que rotinas e atividades repetitivas, eu coloque uma licença de um robô, né? Eu automatize para o Fernando ficar mais na análise, no analytics, e não fazendo transação rotineira. Esse que é o grande, eu vejo que a grande pegada é identificar aquilo que as pessoas fazem de forma repetida todo mês, e aqui eu faço uma comparação, né, que é bem extrema, mas se você põe uma pessoa a fazer as coisas iguais todo mês, é quase uma prisão, né? Então, a pessoa que trabalha do dia 1º ao dia 30 fazendo a mesma coisa. Inicia o dia 1º, parece que ela teve um déjà vu, né? E ela está repetindo. Então, você não consegue desenvolver, você não consegue motivar. Então, no momento que eu começo a ter essas tecnologias, como a gente falou, o Python você pode usar para desenvolver uma regra ou para automatizar um processo, né? E ele é open source. Quanto que custa para a empresa? 0 a licença. E, claro, tem outras ferramentas, como eu falei aqui, que a gente está usando muito Alteryx, e tem server, você consegue automatizar muita coisa. Ainda está um preço, vamos dizer assim, o Alteryx em torno de R$5.000 por ano. Não é caro uma licença, né? Vis-a-vis do que ele vai te trazer de processamento, de relatórios, de fluxos automatizados. Mas o grande ponto, Lucas, é que hoje o profissional, se o profissional ele não é curioso e ele não procura outras tribos, o que é tribo? Hoje a gente está muito nas tribos de família, amigo e trabalho, né? Família, amigo e trabalho. Se você ficar nessas tribos, você vai ter ali um desenvolvimento incremental. Para você ter um crescimento exponencial, você vai ter em pauta tribo, né? Você vai começar a frequentar o quê? Meetups, né? Vou lá na IBM que tem um meetup lá que o cara está falando de uma tecnologia nova. Deixa eu lá. Eu vou entender 2%. No próximo, eu vou entender 4%. Eu vou ler, vou nas comunidades, eu vou nos blogs, né? Eu vou beber dessa fonte. Mas para isso, Lucas, a pessoa tem que ser interessada e tem que se desafiar, né? Porque se ela achar que a empresa vai dar tudo para ela, se ela achar que a faculdade vai dar todo o conhecimento, o colégio, né? Eu dei aula há muito tempo na Federal em Porto Alegre e dei aula 6 anos na Federal para 6 contábeis. E lá eu trabalhava assim, o técnico sim, mas trabalhava muito a questão em relação ao inglês, em relação a desafios, né? Não é só o hard skill. A minha equipe, eu não busco alguém só que é especialista na questão tributária ou tecnológica. Essa pessoa tem que saber navegar na diversidade, tem que saber ter a sua opinião desconstruída, né? O Fernando, não importa se o Fernando é meu chefe, Fernando, ele tem que ter a capacidade de pegar a minha ideia dele e montar uma terceira, né? Então, eu acho que essa pessoa empreendedora, essa palavra que eu não estava lembrando, hoje em dia você tem que ser um empreendedor, como aluno, como profissional numa empresa, né? Dentro do seu condomínio. Não é só, olha como é interessante, né? Dentro do seu mundo, seu meio de amigos, você tem que conectar as pessoas. Você faz parte do... Se você ficar ali achando que as coisas vão acontecer, você vai ficando para trás. E muito rápido, tá? Certo. Morandinho, pode fazer a próxima pergunta aí. Bom, na verdade, saindo um pouco, eu tinha um pouco na dúvida, saindo um pouco vou dizer, do tema, eu li recentemente alguns artigos sobre o Open Banking, o senhor já ouviu falar? Eu queria, com certeza já, eu queria que o senhor falasse assim, um pouco sobre o que o senhor acha disso. Você acha que, quais são as mudanças que vão trazer, principalmente para o mercado financeiro brasileiro? Fernando, esse assunto aí a gente pode ficar aqui dias e dias, tá? Se a gente pensar no roadmap, né? Como que a gente funcionava há alguns anos atrás, né? A gente fazia tudo no mundo físico, né? Você precisava ir num caixa eletrônico, fazer uma transação, né? Ou você ia para o caixa. Disso, né, começou a trabalhar as plataformas aí dos apps dos bancos, né? No passo seguinte, você começou a ver o quê? Os bancos começaram a ser desafiados por bancos digitais. Então, a gente tem o Banco Inter, o Next, né? Você tem as plataformas tipo o XP, você tem o Nubank. Então, já se começou a ter uma maior competitividade e as pessoas, diferente da China, que as pessoas saíram
né, do mundo físico direto para o iPhone, né, a gente ainda teve essa transição. O Pix, né, ele veio para mostrar que a gente tem um ambiente de tecnologia robusto, né, já está rodando bem. Claro que tem questões aí de cybersecurity muito forte, né, e outras questões, né, que estão sendo trabalhadas, mas é uma solução nova, nada tem versão final, né? O Pix está em beta, um beta avançado, eu diria. O Open Bank, ele tem aí um roadmap que ele vai levar a, 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 uma, a uma troca de informações entre os players do mercado financeiro, né, de maneira curiosa. Então, hoje, se você lá no futuro, se você autorizar, né, se você autorizar certos players do mercado financeiro, eles poderão consumir por API dados do seu banco, né, de maneira online para talvez no dia que você tiver passado R$ 1 e entrado no cheque especial, já vai ter um pop-up de algum aplicativo falando: olha, Fernando, você quer isso, né? E ele vai comparar com outras linhas de financiamento que você está tomando, né? As empresas de atacado e varejo, né? A gente pega hoje a Magalu, né? A Magalu, ela está numa pegada que ela, né? Você pega o iFood, você pega 99, você acha que o iFood é teleentrega, né? Mas o iFood ele tem o marketplace que ele está entrando em outros serviços, né? Logo você tem a 99, né? 99 ela tem, né? Você olha a 99, o que a 99 faz? Táxi, entrega de comida, mas ela está começando a conectar, assim como a gente tem nos Estados Unidos o Alibaba, a Tencent, né? O Ali Group, onde é muito mais no sentido de conectar, né, do que no sentido de entregar um serviço. Então, aonde que eu quero chegar? Essa conexão e troca de informações via API no futuro, né, ele vai te levar, por exemplo, olha que coisa, né? E aí entra a questão também da até onde pode chegar essa questão de acesso aos teus dados. Né? Por exemplo, a seguradora pode pedir acesso ao teu Waze para saber os horários que você anda, aonde que você anda e a velocidade. E isso pode afetar o algoritmo do teu prêmio de seguro. Né? Por exemplo, se o plano de seguro do Bradesco, ele pode acessar ou te pedir acessar as tuas compras que você faz no mercado ou os gastos que você tem no cartão de crédito. Levando isso para uma regra do algoritmo, ele pode avaliar o risco que você tem de saúde. Né? Então, o teu seguro de vida, ele pode pedir, por exemplo, acessar os teus exames do Einstein dos últimos 10 anos. Ele pode querer acessar da tua família para saber doenças que... Você entende onde a gente está chegando? Quer dizer, e é aquilo, né? Quando você não paga por uma informação, você é o produto. Então, você é o produto. Então, se você não paga pelo insumo, você é o produto. Então, né? Então, está muito nisso. E a gente vê essa questão do Facebook, né? Como ele tem os vazamentos de dados. O último agora foi dos Correios, né? Tem as operadoras também. Então, o ponto, Fernando, eu acredito que no futuro, e aí isso aí é um guess, tá? A gente vai ter uma classificação de pontuação a depender das informações que você libera. Então, por exemplo, se você liberar as informações do seu relógio de saúde, né? Seu Apple Watch, a depender para quem você vai liberar, você sabe que isso pode ser benéfico ou maléfico. Né? Se você é uma pessoa que você não tem um hábito adequado para aquele seguro, né, a sua pólice vai ser maior do que o do Lucas, que talvez, né, tenha ali certas
ser um padrão que para o algoritmo seja de reduzir o custo, né? Então, a gente vai chegar na questão ética também do algoritmo, né? Até onde? Mas para isso, eu acho que tem que ter essa governança e transparência de que dados você tá liberando, né? A gente está vendo o Clubhouse agora. Não sei se vocês são usuários do Clubhouse. O Clubhouse agora ele está começando a ter certos questionamentos da Europa e dos Estados Unidos quanto ao acesso de dados, né? Porque ele pede acesso a todos os contatos. E você não sabe, ou até hoje não tem conhecimento, o que ele faz com os seus dados. Então a gente está chegando... hoje mesmo eu estava ouvindo a questão do Instagram para... O Facebook está desenvolvendo o Instagram para menores de idade. Quer dizer, até onde a questão ética vai influenciar, né, ao Instagram a bombardear ali, talvez, certos apelos de consumo para crianças de 10, 11, 9 anos. Então, é nessa hiperconexão que a gente está vivendo, hiperexposição. São dois termos que eu tenho discutido muito no Master que eu estou fazendo de... Eu estou fazendo uma certificação para conselheiro de inovação e também fiz uma lista de governança que a gente fala muito isso. A hiperconexão e hiperexposição. Porque a gente está sentindo isso na pele agora. Né? Eu sei que eu fugi um pouco para falar do Open Bank, porque o Open Bank vai ter isso. Né? Se você liberar todos os seus dados, né, para todos os fornecedores que você vai consumir serviço, eles vão poder chegar nisso que eu te falei, de um seguro seguro de saúde, seguro de veículo, né? Então, é interessante, né? Ele pode pedir acesso às compras que você faz no mercado, para entender teu hábito. Sim. Realmente, para entender a amplitude, tem que ter um pouco de criatividade aí, né? Lucas, você tem mais alguma pergunta? Tem um monte, né? Lucas, você tá mudo. Ainda está mudo, Lucas. Mudo. Ainda mudo. Agora. Sim, tem algumas perguntas aqui. Agora, migrando um pouquinho o tópico. Agora, falando do seguinte, né? Quando falamos de obtenção e análise de dados, não podemos deixar de mencionar a China. A China. E no livro O Poder da China, quer dizer, vou reformular, pessoal, desculpa. Quando falamos de obtenção e análise de dados, não podemos deixar de mencionar a China e suas gigantes empresas baseadas nesse assunto. De acordo com o Ricardo Girão no livro O Poder da China, o WeChat é um app muito mais completo que os concorrentes ocidentais, o WhatsApp, por exemplo. Porém, fez menos sucesso no Ocidente do que seus concorrentes. Devido a um fato de ninguém o utilizar por aqui. O senhor concorda com a afirmação? Existe alguma possibilidade de super apps como o próprio WeChat chegarem e se estabelecerem em países com menor rigidez com relação a monopólios? É interessante, né? Porque o WeChat, não sei se vocês lembram, ele entrou no Brasil, né? Acho que foi até com o Neymar, eu não lembro. Foi o Neymar, eu acho. Ele estava até para comprar o WhatsApp. Ele perdeu essa disputa da compra do WhatsApp. Só que a gente pode comparar com o Telegram, né? Eu vou só fazer uma comparação com o Telegram. Quando ocorre qualquer tipo de restrição ao uso do WhatsApp, todo mundo vai lá e pula para o Telegram, né? Você pode ver. Né? Caiu o WhatsApp, o que você faz? Usa como backup o Telegram. Você volta para o WhatsApp. O WhatsApp, ele tem agora o WhatsApp Business, né? Que está vindo já teve essa questão de acessos, né? Que não vai ser criptografado, né? O WhatsApp já até anunciou umas semanas atrás as regras. Só trazendo a questão do Telegram para a questão do WeChat. É pouco provável, o Brasil é um dos maiores usuários de WhatsApp, né? Assim como foi do Orkut lá atrás. É difícil hoje você entrar com o WeChat, sendo que já está muito sedimentado, né, o uso do WhatsApp e as conexões que você tem. Mas puxando a questão do WeChat,
você tem ali um ecossistema, né? Onde você conecta cliente, fornecedor, linha de crédito, e a gente pode acompanhar aí o que está acontecendo. Eu não sei se vocês estão acompanhando o posicionamento do governo chinês, do PCC, de restrições, né? E até com movimento para fazer uma separação de negócios, né? Na questão de monopólio e até numa visão de que tanto o Ant Group como o WeChat, eles, Tencent, eles hoje são instituições financeiras e para isso deveriam estar reguladas e tanto é que teve a questão do Jack Ma, né? Não sei se vocês viram que ele andou sumido. Ele, né, no ano passado ele fez uma declaração que não agradou o governo chinês e bloqueou o IPO do Ant Group, 35 bi já na reservado pelos investidores institucionais, ele teve que cancelar. Então, a China, eu acho que a China, para a gente saber o que tem de novidade em relação à tecnologia, né, ao uso do dado, né, Lucas? A gente estava conversando aqui, Fernando, essa questão de client experience, essas startups, o que elas fizeram foi isso. Né? Hoje você pega um supermercado, né? A gente entra no supermercado, escolhe, compra. O que o supermercado hoje usa da nossa experiência para nos oferecer? Nada, quase nada, concorda? Nada, né? Não vejo. E ele sabe o que a gente compra, né? Concorda? Pelo nosso CPF, a gente às vezes, né, tem supermercados que você faz parte lá do clube de ofertas. Então, ele tem, mas ele não tem ainda um uso, inteligente do dado, né? O Açúcar está tentando bastante, se não me engano. Desculpa interromper. Não, fala. É que eu vi que o Pão de Açúcar estava tentando bastante com o clube de pontos, agora com uma série de promoções, que eles querem fazer promoções personalizadas agora, né? E o que é a promoção personalizada, né, Fernando? É ter um algoritmo que entenda o teu comportamento, né? O comportamento da região, né? Traga todos esses tipos de variáveis, né? Por exemplo, a gente pega essas plataformas chinesas, tem algumas que mais de 50% das vendas, 50%, são por sugestões da plataforma. Você não está indo atrás, né? Então, a gente já consegue ver o Netflix. Vocês lembram como é que era para escolher algum tipo de filme no Netflix há alguns anos atrás? Hoje você navega e ele já vem de uma maneira intuitiva, né? Você consegue ver que o algoritmo do Netflix ele está muito mais curado já, né? Ele já está muito mais evoluído, né? Então a gente começa e a gente está consumindo isso, né? Sem notar, né? Essas facilidades. Né? Beleza. Vou repetir a pergunta de novo. Se tiver alguma coisa errada nessa pergunta, o senhor pode me corrigir. Aqui. E outra coisa, Fernando, já falei para o Lucas, senhor não, né, cara? Eu sou mais novo que o Lucas, né, Fernando? Então, aqui, a média de idade aqui tá dando, sei lá, quanto tá dando a média aqui, Lucas? 22? 21? Quanto a média? 21 anos, acho. 21 anos no máximo, no máximo aqui, né? Então segue aí, Lucas. Tranquilo. Beleza. Em 2017, a equipe de Alan Zhang, juntamente com a Tencent, criou os mini programas, ou mini apps, que são mais rápidos, baratos e leves comparados aos apps normais. Porém, aparentemente, somente estão presentes no servidor da Tencent, funcionando juntamente com o WeChat. O senhor saberia de alguma outra aplicação desses mini apps em outros meios? E se eles estão em si restritos aos servidores da Tencent e WeChat? O mini app, ele é um app com muito menos recurso, né? E muito mais rápido, e ele fica na ponta, no edge, né? Então, na Tencent, ele virou uma febre que o pessoal joga joguinho. Então, mas são jogos com menos recurso, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, a questão de mini apps, né? O que a gente vê é uma solução integrada de recursos, né? Que você consome. A gente olha para as principais plataformas, eu não vejo ainda, tá, Lucas? Eu não sou especialista nisso, o uso do mini app. Mas o que a gente vê é muito mais o uso da inteligência artificial, né?
dentro da plataforma, né? Pode ser Magalu, pode ser Amazon. Hoje a gente vê essas plataformas muito mais com ecossistemas se utilizando de uma série de apps e de tecnologias para fazer o quê? Para fazer com que você fique mais tempo dentro da plataforma. Essa é a sacada das plataformas chinesas, que conseguem manter por muito mais tempo o usuário e fazendo tudo, pagando conta, comprando, mandando mensagem, quer dizer, ela não sai daquela plataforma, que são os super apps que você comentou, né? Certo. Certo. Seguinte, agora eu vou fazer uma perguntinha um tanto quanto meio bobinha, assim, né? Muitas pessoas já sabem disso, mas eu pessoalmente não tenho muita certeza da definição sobre isso. Hoje em dia, quando você abre um site de notícias, né, ou qualquer um blog, você vê muito que eles pedem a permissão para aceitar cookies. E aí eu sempre fico intrigado, nunca entendo direito o que é um cookie ou não. Então, se você quiser, assim, seria maravilhoso se você esclarecesse esse ponto. Isso aí eu vou dar um passo para trás. Eu acho que o teu ponto é importante, porque eu não sei se vocês têm acompanhado, a gente tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tanto no Brasil como na europeia, ela está trazendo uma revisão do conceito da questão dos term and conditions, né? Então, todos os termos e condições de uso, porque se a gente for pensar, e aí fazendo um paralelo, o dado sensível é todo dado de pessoa física, né? Então, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, é todo dado sensível e pessoa física, né? Dados de pessoa jurídica não se aplica à Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente entra nessa questão de o que a empresa faz com esse dado, ela coleta, ela trata e ela compartilha e revende, os cookies eles acabam servindo para a questão de acesso aos teus dados também. Tá? Então, você permitindo os cookies, você está permitindo a questão de acesso a uma série de informação que está disponível. Tá? Os dados que você tem de cadastro, enfim. Então, esse é um grande ponto, Lucas, em relação a tipos de site que a gente entra, informações que a gente está compartilhando, né? Que é hoje o grande ponto, né? A gente nunca se preocupou com, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, né? A gente está compartilhando as informações, a gente, né, quando ele fala lá, posso ter acesso à sua localização, por exemplo, isso é uma coisa super perigosa, né? E a gente vai lá e concorda em aquele aplicativo ter acesso à sua localização. Isso ele está pegando ali um padrão seu, né? E que até hoje a gente passa despercebido o quanto que vale isso, né? Então, só reforço aqui essa questão de o quanto que a gente está valorizando o acesso aos dados que a gente dá. A tendência é a gente ter mais controle sobre isso, né? Eu entendo que sim, Fernando. É que hoje em dia a gente faz meio que um trade-off, né? Então, a gente, muitas das plataformas que não nos cobram acesso, a gente entende que está pagando o valor correto por acessar aquela plataforma sem custo. Só que eles monetizam de uma maneira, né? Se a gente for pegar o Facebook, é público, tá? Mais ou menos, eu até tenho esse dado aqui, eu até posso compartilhar depois, 95% da receita do Facebook vem da parte de advertisement. Então, é curioso, só fazendo aqui saindo um pouco, as big techs, né? Se a gente pega Apple, Google, Amazon e Microsoft, você vê posicionamentos distintos. Não sei se vocês iam falar sobre Big Tech, mas eu queria só trazer elas porque a gente pega, por exemplo, a Microsoft, um portfólio mais amplo e com foco em nuvem, né? Então, você pode ver que o Azure da Microsoft, ela vem concorrendo com a AWS, né? Da Amazon, né? Você vê a Amazon também com uma capacidade maior e serviços. Você vê o Google indo para carros autônomos e elétricos, né? Então é interessante, e a Apple ainda focando em cima do iPhone, né? Muito forte, né?
Então, só queria trazer um pouco uma oxigenada aí na conversa, porque tudo que a gente está falando aqui tem muita ligação com as big techs, né? Que acabam nos influenciando, né? E a gente consome todo dia isso, né? Quem é que aqui não tem nuvem, quem não tem iPhone e quem não usa o Facebook, o LinkedIn, né? E não faz procura no Google, né? Quanto que a gente paga por isso? Nada, né? Exatamente. A nuvem sim, né? Desculpa, a nuvem, né? Mas o LinkedIn, né, Fernando? Olha os dados riquíssimos que estão lá no LinkedIn, né? O que você posta, quem é da sua rede, a sua formação, os cursos que você faz. E se você botar o algoritmo, você consegue ver ali qual é a tendência, né? Por segmento, o que está fazendo, né? O que está especializando, o que está consumindo mais, né? Para poder. E aí o grande ponto é como você cria tendências, né? Sem o consumidor saber, né? Certo. Mandinho, vai fazer a pergunta aí? Bom, eu tenho assim, na verdade, eu tinha uma pergunta que eu tinha separado aqui, que era, na verdade, o seguinte, mas eu acho que o senhor já acabou respondendo, mais ou menos, que é como essa montanha de dados pode ser usado em decisões do poder público. Assim, uma ideia vaga, mais ou menos, como você imagina. Não, é importante. Comentar um pouco sobre isso. Se você me permitir, eu vou dar um passo para trás. Hoje a gente tem o governo federal, ele tem uma entidade que suporta na parte de tecnologia muito relevante, né? Que é a Serpro. Não sei se vocês conhecem a Serpro. A Serpro, ela é a empresa de tecnologia aonde toda a parte de desenvolvimento, grande parte, não vou dizer 100%, mas toda a parte de desenvolvimento do software, dos aplicativos e de toda a tecnologia usada, cientistas de dados, algoritmos, tudo é desenvolvido por uma empresa pública, grande parte, tá, para o governo federal. Então, se a gente for pensar, Fernando, hoje, e aqui eu vou separar, vocês conhecem nota fiscal eletrônica, certo? Conheço. Nota fiscal, né? né? Ali você tem o cliente fornecedor, certo? E isso é enviado no momento que você vai lá no supermercado ou você, né, compra um sapato, quando ela gera a nota fiscal eletrônica, essa informação já foi para o governo, né? E aí ele tem quem vendeu e quem comprou, né? Quando você vai e aí separando aqui pessoas físicas e jurídicas, o governo ele tem todo o controle de gastos das pessoas físicas e todas as transações das pessoas jurídicas, o que compra e o que vende. Então, se você for pensar na parte de monitoramento, o Brasil, o governo estadual e federal, ele tem uma capacidade, vamos dizer assim, gigante e tem capacidade computacional para monitorar, tá falando? Agora, o quanto que ele usa, e ainda no teu ponto, o quanto que ele usa, todos os dados que ele captura, eu, particularmente, acho que ele poderia trazer muito mais valor para a sociedade, né? E também fomentando mais esse ecossistema de inovação, né? Então, se tivesse programas, agora tem um marco geral das startups que está sendo discutido, né? O marco legal das startups, quer dizer, o Brasil ele tem, se a gente for pensar aqui os unicórnios, né? Que são empresas que têm um valuation acima de 1 bi, né? A gente tem vários aqui. O último foi a Nubank, a gente tem 99, enfim, tem uma série de empresas que já tem o seu valuation mesmo antes de entrar em bolsa. Então, o Brasil, apesar de ter toda essa dificuldade que a gente tem, né? Burocrática, legal, tributária, né? Vocês sabem disso, quer dizer, não, hoje para empreender no Brasil tem que ser um super-herói, né? Você tem que ser um cara resiliente, tem que ter assim, né? Você não tem um ambiente seguro, né? Você está lá, contrata uma pessoa para trabalhar na tua startup, aí ela vai embora e te põe na justiça. Então, qual é a segurança? E ela vai levar alguma coisa na justiça do trabalho. Então, qual é a segurança que você tem para... E é risco, né? Concorda? Startup, né? A essência dela é que é uma ideia incerta
com alto grau de risco. Isso é startup, né? Ideia, produto, né? Ainda com alto, a incerteza ela está. Então, assim, o governo, Fernando, ele tem uma infraestrutura fantástica, federal, via ACER, tá? E via outras entidades. O quanto que ele converte essa informação em benefício da sociedade, eu acho que tem um espaço grande, Fernando. Entendeu? E espaço e também a questão de ter pessoas mais qualificadas nos ministérios, nas secretarias, nos órgãos, né? Para poder criar esses insights, né? Porque não adianta eu ter lá toda a informação dentro do data center, é que nem a gente, nós três aqui sentarmos em cima das informações e não criarmos insights, né? A informação ela tem que monetizar de alguma maneira, né? Então, eu vejo que a gente ainda está longe. Cidades inteligentes, né, Fernando? A gente tem outros países muito mais evoluídos na internet das coisas. Eu nem vou entrar muito aqui nisso, mas a internet das coisas é isso, né? Você usar dos sensores, usar das informações para trazer aí criar uma comunidade, né, mais estruturada, mais segura, mais organizada, né? Então, a gente tem um bom caminho ainda, Fernando. Perfeito. Uma última pergunta que eu tenho aqui é que, complementando um pouco o que você falou aqui justamente, hoje você tem que analisar esses dados, né? E entre, vou dizer, as várias linguagens de programações que existem, assim, para você acha qual, na verdade, é a que você prefere? Você acha que, acho que você comentou que a Python hoje ela está muito bem desenvolvida, mas qual fora a Python, uma outra que você prefira, e se hoje em dia as pessoas vão ter que, na verdade, aprender mais de uma linguagem de programação, ou hoje o foco está mais em uma e é isso mesmo? Eu vou te falar assim, a tecnologia tem várias disponíveis, tá? Eu acho que tecnologia, ele é o meio, tá? O ponto, Fernando, é muito mais na questão de aonde que eu vou usar e por quê. Porque tecnologia, isso aí tem low code, né? Você tem low code que são aplicativos que já vêm com camadas que você... Cara, tem milhares, tá? Open source ou pagas. O grande ponto, Fernando, é qual é o problema que eu tenho a resolver? Né? Por exemplo, a gente falou de automatização. Cara, automatizar algo, né? É o quê? É uma rotina que você tem, alguma coisa repetitiva que você quer, que você está vendo que o ser humano ele não precisa ele fazer aquilo. Aí licenças de RPA tem várias disponíveis, né? E aí vai muito da questão de capacidade e qualidade e custo da licença. Então, só dividindo, eu tenho open source e eu tenho pagas, né? É a mesma coisa para banco de dados, né? Eu tenho lá MongoDB, que é uma forma hoje, é uma arquitetura que tem para organizar dados, né? Então, tem muita coisa disponível, tá? Então, eu reforço assim, tecnologia, eu não me preocuparia com tecnologia, eu me preocuparia com qual é o problema que eu tenho para resolver. Né? A tecnologia você avalia, se você está numa empresa, por exemplo, você está trabalhando na Nubank, tá? Você não, antes de escolher a tecnologia, você vai ver qual é o problema. Legal. Você vai chamar a área de innovation para ver qual melhor a tecnologia para se utilizar naquele problema. Você pode usar uma composição, né? Muitas vezes a empresa já tem alguma tecnologia para aplicar, tá? Ou ela mesma já desenvolve algoritmos, ou ela se utiliza de terceiros, tá? Então, a mensagem que eu deixo aqui é qual problema tem para resolver? O problema da sociedade, o problema da empresa, né? Eu quero criar uma startup, o que eu quero resolver? Né? O que eu quero facilitar a vida, né? Certo. Hoje está tudo mais dinâmico, né? Está tudo mais rápido. Então, e disponível, Fernando. As informações estão disponíveis, né? Você tem plataformas de conhecimento, né? Como eu falei, aquela questão de vamos criar dashboards, vamos criar cockpits. Hoje você trabalhar com Tableau, com Power BI, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que o time dele estava resistente a automatizar um processo, um cálculo específico. Ele, na raça, ele é diretor da América Latina. Ele, na raça, aprendeu uma tecnologia, automatizou o cálculo
e aí apresentou em Power BI. Ele aprendeu isso aí em um mês, o básico para poder... Então, assim, o ponto como a gente falou, você quer automatizar, você quer criar algum modelo para processar um dado e apresentar, né? Você quer criar um algoritmo, é claro, a linguagem de programação você vai escolher, né? Qual linguagem você se adapta mais. Mas como eu falei aqui do Alteryx, que eu comentei com você, o Alteryx hoje a gente se utiliza muito dele porque ele é friendly. Além de desenvolver o modelo, você consegue ver o fluxo, sabe? Dar informação, você consegue extrair os dados e aí apresenta em algum BI que você mais use, como eu te falei do Tableau, do Power BI. Então, fechando aqui esse ponto, a informação está disponível. A tecnologia que você quiser, grande parte dela é open source. Né? Entendi, muito obrigado. Beleza. Infelizmente, um all-time high aqui, né? O senhor basicamente foi o único entrevistado do IBLibert que conseguiu responder todas as perguntas. Foi realmente... Então foi um prazer aí, cara. Como eu falei, eu sou um contador, Fernando, curioso em tecnologia. Eu não sou tecnólogo, né? O que eu sei hoje é por estudar e entrar de peito aberto nos projetos com um time de tecnologia. Então, eu fui me transformando aí depois dos 40 anos, né? Essa jornada veio nos últimos 5 anos, entrando em projetos de transformação digital, usando nuvem, discutindo, mas sempre com um time, né, conhecedor, né? E você vai aprendendo, né? Porque você tem que fazer pergunta, por quê, né? Por que funciona, por que não? Então, acho que essa é a grande mensagem para os senhores, não tem idade, não tem momento de vida, Lucas e Fernando, sim interesse. Se a gente não se transformar e para gerar valor para a sociedade, a gente naturalmente vai ficar obsoleto. E é uma escolha nossa e está tudo certo. Só que aí a gente tem que saber o que a gente vai estar colhendo, né, Fernando? Então, não dá para reclamar que não tem emprego. Como assim? O que a gente fez, o que a gente se qualificou, né? Que network a gente criou, que tribos a gente frequentou, né? Que água a gente bebeu de conhecimento, né? De não só hard skill, mas soft skill, né? Saber trabalhar, saber, né, construir junto. Acho que co-criar é muito importante, né? Acho que são percepções e isso que eu deixo para vocês. Né? O momento aí ele é fabuloso para quem é curioso, é empreendedor e gosta de trabalhar aí olhando para dores do mercado, né? Dores de clientes, dores de pessoas, tem muita coisa aí, muita oportunidade. Mais uma vez, a gente agradece a sua presença aqui, viu, Rodrigo? Eu agradeço. Realmente o senhor vai segurar o recorde dessa vez de responder mais perguntas, entendeu? De qualquer entrevistado que a gente teve aqui. Ficou disponível aí, Lucas, para o que precisar. Vocês têm aí meu LinkedIn. O pessoal quiser, eu estou sempre publicando algumas coisas interessantes. O pessoal também, se precisar trocar ideia, me chama no LinkedIn, dentro do possível, né, eu apoio. Fique à vontade. Ok. Eu ia pedir para você apresentar onde você está, meio que onde você está, né, para o pessoal te encontrar, mas já acabou respondendo aí mesmo. Estou no LinkedIn. Estou no LinkedIn. Às vezes não respondo no mesmo dia, né? Mas que precisar de trocar ideia, fonte de conteúdo, treinamentos, às vezes eu vou atrás e trago algumas opções. Então tem muita coisa, né? Muita coisa disponível aí para consumir. Ok, então, mais uma vez, pela terceira vez, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço, Fernando. Lucas, parabéns aí pela atividade de vocês. Eu acho que o importante é compartilhar, né? O que vocês estão fazendo aí é compartilhar conhecimento, conteúdo, né, com os times aí da universidade. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Parabéns pela grande carreira aí e também pelas respostas que o senhor deu aqui, ajudaram bastante a gente aqui. E a gente vai encerrando a entrevista por aqui. No nosso canal tem várias entrevistas sobre diversos temas. Se vocês quiserem visitar, vão estar no feed de vocês. Vocês também podem procurar no nosso canal. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Lucas. Um abraço, pessoal. Boa semana. Um abraço. Obrigado.